Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. Recentemente eu resolvi visitar alguns filmes de ação dos anos 80. Muito porque eu gosto desse tipo de filme que tem muitos absurdos. You son of a bitch. Inclusive aqui no canal tem vídeos falando, por exemplo, sobre Rambo, Exterminador do Futuro. E foi nessa playlist aí que eu acabei caindo no filme do Stallone Cobra. Filme cujo qual eu já conhecia, mas eu conhecia apenas por suas icônicas frases. Poxa, que grossura! E eu vou dizer, de um filme que é chacota na crítica, eu acabei me surpreendendo com a qualidade dele. O que me surpreendeu? Bem, para saber isso, primeiro você vai ter que curtir esse vídeo, vai ter que se inscrever no canal e comentar aí se você já assistiu Stallone Cobra, se você gosta desse filme ou não comenta nada. Na verdade, só curte o vídeo e se inscreve no canal. Então, vamos começar. Nos anos 80, o cinema de ação estava bem em alta. A gente tinha diversos filmes de ação, desde Rambo, passando por Exterminador do Futuro. Aí a gente tinha filmes de ação mais violentos, tipo Robocop. E a gente tinha filmes de ação medíocres, ruins, mas que na grande maioria das vezes eles eram bem divertidos. Então, foi nesse período aí que muitos atores que faziam esse tipo de filme começaram a ter bastante sucesso. Dentre eles, o nosso garanhão italiano Sylvester Stallone, que ficou bastante conhecido pelo Rambo e pelo Rocky Balboa. E quando eu falo para você que o Sylvester Stallone ele fez Rambo e Rocky Balboa, pode dar a impressão que a carreira dele sempre esteve lá em cima, no topo. Mas não, ele fez bastante coisa com gosto bem duvidoso. E dando uma pesquisada na vida e obra do Stallone, a gente chega em um filme, o filme Cobra, ou como ele é conhecido aqui no Brasil, o filme Stallone Cobra. Filme que, veja bem, recebeu as seguintes indicações no Framboesa de Ouro. Pior filme, pior ator para o Sylvester Stallone, pior atriz, a Brigitte Nielsen, pior ator coadjuvante para o Brian Thompson, pior roteiro e pior ator revelação, também para o Brian Thompson. E assim, quando eu assisti esse filme, eu não fazia ideia que esse filme era tão escorraçado pela crítica. Eu assisti ele sabendo que era um filme que tinha bastante frase icônica do Stallone, mas eu não imaginava que bateram tanto no meu menino. Veja como massacraram meu garoto. E olha só, eu acredito piamente que esse filme ele merece um revisionismo histórico. Porque pode ser que seja só coisa minha, mas eu assisti e achei ele maravilhoso. Bem, Stallone Cobra ele começa mostrando os dados de violência que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. É uma espécie de Rio de Janeiro 1.0. Se você fizer isso no Rio de Janeiro, você vira saudade, meu parceiro. E é nesse contexto onde há bastante violência que vive o nosso querido Marion Cobretti, que é o personagem vivido pelo Sylvester Stallone, que é simplesmente chamado de Cobra. O Cobra é um policial indicado para todos os serviços considerados de alto risco ou impossíveis. E é por isso que o Cobra faz parte do Esquadrão Zumbi, que são aqueles policiais que estão no fim da fila, são os últimos da lista. Eles são os policiais ou os tiras daqueles problemas que ninguém mais vai conseguir resolver. E é assim que a gente é apresentado ao Cobra no início do filme. Porque logo no início tem um malandro que resolveu atacar um supermercado. Aparentemente ele não queria roubar, ele parecia aquelas pessoas que entram lá nos supermercados para pipocar gente e depois se auto-pipocar. Só que esse malandro não estava num dia de sorte porque a polícia resolveu chamar o Cobra. E o Cobra, quando ele entra em ação, ele é, bem, perfeito. Ele vai e entra no supermercado, ele bebe um refrigerantezinho, ele encara frente a frente o nosso terrorista. E aqui, bem, aqui já vai sair algumas coisas que você vai ver mais ou menos o teor desse filme.
Porque uma das grandes características desse filme, como eu já falei, são as frases de ação. Então, nessa primeira parte do filme, a gente já vê cenas como essa. Eu mato ela! E mando isso tudo pelos ares! Vai fundo. Eu não faço compra aqui. E essa. Você é uma doença. E eu sou a cura. E só por essas duas cenas já dá pra ver do porquê eu gosto desse filme. É que você não pode levar um filme desse a sério. Então, provavelmente, os críticos que julgaram esse filme lá nos anos 80, provavelmente estavam encarando ali que fosse um filme que se levava a sério. Quando, pelo menos pra mim, ele não é um filme que se leva a sério. Bem, mesmo fazendo o seu trabalho, os atos do Cobra, a maneira como ele resolve os problemas não é bem vista, nem pela opinião pública e nem por alguns policiais. Tanto é que tentam deixar ele fora o máximo possível de algumas operações. No entanto, na cidade de Los Angeles está acontecendo diversos assassinatos. E aí, essa é uma das características do filme que eu gosto bastante. Porque assim, nos anos 80 a gente tinha a febre do slasher, então a gente tinha diversos filmes com assassinos e slashers. E nesse mundo aí do Cobra está acontecendo assassinatos em série. E esses assassinos, eles não têm um modus operandi. Ou seja, ele já considera que não era só uma pessoa, na verdade era um grupo que estava cometendo os atos. E era um grupo que colocava uma máscara que deixava a cara meio, sei lá, meio, pelo menos pra mim, meio repugnante, como dizem. E eu gosto dessa parte, dessa pequena investigação que há aqui. A priori, o Cobra ele não toma conta do caso, mas quando a personagem da Ingrid, que é a Bridget Nielsen, é atacada, ela consegue sobreviver. E bem, esse grupo então resolve ir atrás da Ingrid. E é nessa perseguição da Ingrid que o Cobra entra na jogada. Porque a primeira vez que eles atacam, a Ingrid consegue sobreviver, acaba no hospital, e lá no hospital é que eles começam a ter os primeiros sinais desse grupo. E bem, nesse começo aqui, a Ingrid, ela na verdade é o único meio que o Cobra tem para chegar nesse grupo de assassinos. E aí ele começa a cuidar dela, ou pelo menos eu entendi que ele começa a cuidar dela porque ele sabe que eles vão voltar. Então, tem essa perseguição primeira quando o cara, que se eu não me engano, não fala o nome dele no filme, eu posso estar enganado, mas eu acho que não fala o nome dele no filme, quando ele vai no hospital e vai atrás dela no hospital, e essa é uma perseguição, eu acho muito parecida com as dos filmes slashers. E nessa primeira perseguição também a Ingrid, ela se mostra até uma final girl, bem safa, porque ela consegue escapar. Aí no dia seguinte, quando ela é liberada do hospital, tem a perseguição clássica dos filmes barra séries de ação dos anos 80, que é a perseguição no automóvel, digna de qualquer Velozes e Furiosos aí. Pô, e essa perseguição é massa porque o carro do Cobra ele acaba destruído e por algum motivo, talvez justo, talvez não, eu não sei, o departamento de polícia eles veem o que o Cobra fez como algo bem punível, digamos assim. Porque beleza, o Cobra ele é embaçado. Só por ele estar naquele esquadrão lá que ninguém quer chamar ele, é porque ele é embaçado. Aí aparecem dois carros perseguindo o carro dele. Mas termina que um dos carros explode, o Cobra atirando, que é aquela cena clássica de tiro em carro, explosão, que não faz sentido, mas beleza. E depois o Cobra que começa a perseguir o outro carro que estava perseguindo ele. E é nisso que o carro dele é destruído e, bom, teve prejuízo nas cidades, obviamente, e os policiais não gostaram disso, a cúpula policial ali. E o Cobra, ele tem um plano para salvar a Ingrid, porque ele sabe ali que ele tá tratando, porque ele sabe ali que ele tá tratando com um psicopata. E se ele foi atrás dela duas vezes e não conseguiu, ele vai à terceira. Então, ele tem um plano para tirar ela da cidade, para que o grupo venha atrás dele. E o departamento de polícia, eles aceitam porque, bem, eles não tinham o que fazer, eles não conseguiam parar os caras e pelo menos ia tirar aqueles bandidos da cidade ali por um final de semana. Então o Marion Cobretti leva a Ingrid junto com seu parceiro e junto com uma policial para uma região de campo lá. E aqui a gente tem um plot importante, é que
a policial que vai junto com eles, ela fazia parte daquele grupo de assassinos, então ela era uma agente dupla. E acaba que esse pessoal todo aí chega no hotel para passar a noite, só que essa policial, a dita policial, ela faz uma ligação que na manhã seguinte vai gerar um pequenino confronto. Na verdade, não é um pequenino confronto, porque aquele grupo de radicais, eles tinham um pequeno exército que vão enfrentar o Cobra. E, pô, a cena final aqui é muito massa. É muito massa, velho. Não tô dizendo que nem que é bom, nem que é ruim. É muito massa, velho. Se você é uma pessoa que se apega a coisas reais, talvez você não goste. Mas se você estiver disposto a assistir um filme de ação de 1h20 ali e se divertir, você provavelmente vai gostar. Porque aqui vai ter tudo. Vai ter os caras chegando para atacar o Cobra e o Cobra metralhando geral. Vai ter a Ingrid pilotando uma caminhonete enquanto o Rambo não. Enquanto o Cobra está em cima da caminhonete em pé atirando em geral, sendo que eu não consigo ficar em pé no ônibus direito. E a gente tem uma das grandes respostas para perguntas que esse filme cria. Porque o Cobra ele tá sempre com um palitinho de fósforo na boca. E nesse filme aqui tem um cara desse grupo que ele tá sempre com uma arma e provavelmente ele é um sniper, porque ele tá sempre com uma arma que tá mirando no Cobra e nunca consegue acertar. Em determinado momento, esse cara se mela de gasolina e o Cobra pega esse palito que ele sempre tá na boca, risca ele, joga no fogo e taca fogo no brother. E assim, se o Stallone é um dos atores que mais pipocou bandidos na história do cinema, muito se dá por esse filme aqui, porque aqui ele cancelou o CPF de muita gente. E resumindo aqui a história final, no final do filme a gente vai ter o confronto do líder desse grupo de psicopatas contra o Cobra. E esse cara, ele claramente ele é biruta das ideias. Porque veja bem, ele foi atrás do Cobra e da Ingrid, porque ele queria a Ingrid. Aí chega no confronto final, o Cobra já apagou todos os membros do grupo dele. E ele fica frente a frente com o Cobra e solta que o Cobra não pode matar ele porque a lei não permite. Mas meu amigo, o Cobra é a lei. E ele só não mata ele porque a policial infiltrada atrapalha. Aí eles começam um confronto corpo a corpo, mas que acaba com o Cobra empalando o nosso querido psicopata. Detalhe, esse empalamento aqui é digno de filme de terror. Na hora eu me lembrei de pelo menos dois. Obviamente, o Massacre da Serra Elétrica, o original tem esse empalamento ali. E o final de Olhos Famintos também tem um empalamento ali que o Cobra não deixa a desejar. Como já era de se esperar, Cobra ele teve uma recepção bem negativa por parte da crítica. No Rotten Tomatoes, ele possui um Tomatometer de 13% em base de 16 críticas. Não é muita coisa, né? E ele tem 42% de aprovação por parte da audiência, o que significa que 42% das pessoas que assistem têm bom gosto e gostam de Cobra. Eu particularmente gosto dele, talvez não pelos motivos certos. Eu gosto daquela parte inicial que o psicopata, que agora eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui e descobri que ele se chama apenas Night Slasher. Então eu gosto desse cara quando ele vai lá no hospital atrás da Ingrid, porque me lembra muito cenas de filmes slashers, principalmente quando o Michael Myers vai atrás da Laurie Strode lá em Halloween 2. E apesar de saber que a atuação do Stallone não é boa, essa atuação do Stallone ela não é muito diferente da atuação dele em Rocky. E como eu gosto do filme Rocky, não tem motivo para eu não gostar dessa daqui. Ele tem piadas duvidosas? Tem piadas duvidosas. Ele tem frases cafonas? Tem frases cafonas. Mas isso é o tipo de coisa que eu gosto. E você? Gosta desse tipo de filme? Gosta de Stallone Cobra? Já assistiu Stallone Cobra? Deixe aí nos comentários, curta esse vídeo, tenha bom gosto, assista Stallone Cobra, veja esses outros vídeos que estão aparecendo aqui e até a próxima.